Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora: Flamengo vence, Botafogo empata e o campeão do primeiro turno só conheceremos, não sabemos quando. É o tema do vídeo agora. Antes, aquele ritual, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos grupos de WhatsApp, Telegram, e aquele recadinho para você baixar o app do SofaScore. Vem no primeiro comentário fixado desse vídeo. Lá tem um link, você clica no link, cai direto aí na sua loja de baixar aplicativos no seu celular, no seu tablet, no seu dispositivo, e você clica no link e baixa totalmente de graça o app do SofaScore. É o melhor aplicativo à disposição do mercado para acompanhar estatísticas de futebol, para acompanhar jogos e resultados em tempo real, tudo isso totalmente de graça. Só vir aqui embaixo, baixar o SofaScore, é o aplicativo que eu uso. O SofaScore é parceiro aqui do canal do VSR, então se você for lá baixar, você se ajuda e me ajuda também. Estou gravando esse vídeo logo depois da rodada desta quarta-feira do Campeonato Brasileiro, uma rodada muito agitada, uma rodada muito movimentada, e eu fui lá no SofaScore para a gente acompanhar as partidas que foram disputadas nesta quarta-feira. De cara, a gente já sabe que tivemos 4 jogos adiados por conta da repescagem da Sul-Americana, que vai ser tema desse vídeo aqui. E além disso, a gente teve, além dos jogos da 19ª e última rodada do primeiro turno, nós tivemos um jogo da rodada número 3, que tinha sido adiada por conta da Copa do Nordeste. Um jogo Criciúma 1, Fortaleza 1 no Heriberto Rios. Então esse jogo foi disputado nesta quarta, mas valia pela primeira rodada. Além disso, tá tudo aqui, ó. Isso aqui eu peguei lá no SofaScore, tá? Além disso, a gente tem Cruzeiro 2, Juventude 0, 2 gols de pênalti do Cruzeiro, 2 pênaltis que não cabe discussão, 2 pênaltis que aconteceram. São Paulo e Botafogo ficaram no 2-2 no Morumbi. O Flamengo ganhou do Vitória por 2-1 no Barradão. O Atlético Goianiense tomou o empate do Bahia aos 53 do segundo tempo, ia ser a primeira vitória do Atlético Goianiense em casa, e fechando a rodada, o Fluminense ganhou do Palmeiras por 1-0 no Maracanã. Com os resultados desta 19ª rodada, a classificação do campeonato ficou assim, ó. Então, se você reparar, classificação do campeonato: primeiro lugar, Botafogo, segue líder, 40 pontos, saldo de 15. Segundo lugar, Flamengo, 37 pontos, saldo 13. Terceiro lugar, com a derrota para o Fluminense no Maracanã, o Palmeiras com 36 pontos. O Fortaleza, mesmo ficando no empate com o Criciúma, continua na 4ª posição, porque o São Paulo não venceu o time do Botafogo. Se o São Paulo tivesse vencido, iria a 34, passaria o Fortaleza. Então o Fortaleza tem 33, aí depois o Cruzeiro, grande campanha, grande primeiro turno do Cruzeiro com 32, o Cruzeiro ainda tem também um jogo por fazer no primeiro turno, pode terminar com 35, e depois o São Paulo 32, o Bahia 31. Todos desses daí, apenas Flamengo, Fortaleza e Cruzeiro têm um jogo a menos. Todos os outros 4 já completaram 19 jogos. E por que eu falei que a gente vai ter que esperar até a definição, quando não sabemos, para definir o campeão do primeiro turno? O campeão do primeiro turno é uma coisa simbólica, tá? É uma coisa simbólica. Embora a gente saiba que nos pontos corridos, apenas 7 vezes o campeão do primeiro turno não foi campeão brasileiro. Então, o primeiro turno, estatisticamente, é uma estatística importante para indicar o campeão, mas isso não é garantia. Mas por que a gente vai demorar? Por quê? Porque o Flamengo pode passar o Botafogo. A tabela está aqui. Se o Flamengo ganhar o jogo dele atrasado e ganhar por 2 gols de diferença, ele passa o Botafogo nos critérios de desempate. Se for por 2 gols de diferença, ambos ficam com 15, mas o Flamengo tem mais gols marcados do que o Botafogo. Qualquer outro resultado, ou o Flamengo perdendo, ou empatando, ou ganhando por apenas 1 gol de diferença, o Botafogo termina o primeiro turno na primeira colocação. E qual é esse jogo atrasado do Flamengo? É Internacional e Flamengo, jogo no Beira-Rio.
Quando vai ser esse jogo? Não sabemos. Não temos possibilidade. Aí você vai dizer, pô, mas VSR, mas o jogo do Inter está atrasado por causa da tragédia das chuvas, do alagamento, e que foi uma tragédia no Rio Grande do Sul. Não é verdade. O Inter teve jogos adiados por conta da tragédia que aconteceu com a enchente de proporções gigantescas no Rio Grande do Sul, em especial na Grande Porto Alegre. Mas esse jogo não foi adiado por conta disso. Esse jogo foi adiado por esse tweet que eu fiz aqui, que é, pelo segundo ano seguido, a CBF simplesmente esquece ou se lixa para a rodada de repescagem da Sul-Americana. Segundo ano seguido. No ano passado, em 2023, até você poderia colocar ali e dizer, pô, a CBF não tinha muito o que fazer, porque a Conmebol mudou o regulamento do campeonato da Sul-Americana, botando essa repescagem entre os segundos colocados da Sul-Americana e os terceiros colocados da Libertadores. Ela fez em cima da hora, o calendário da CBF já estava pronto. Beleza. Só que no ano de 24, no segundo ano dessa novidade, a CBF continuou ignorando. Parece que estava torcendo para não ter clube brasileiro, nem em terceiro na Libertadores, nem em segundo na Sul-Americana. E acabou que 2 rodadas tiveram que ser adiadas por isso. Entre essas rodadas adiadas, estava Internacional e Flamengo, que seria jogado na semana passada em Porto Alegre. Então, quando a gente vai descobrir, como a gente vai saber quem é o time que terminou o primeiro turno em primeiro lugar? Não sabemos, porque esse jogo não está marcado. Esse jogo não tem data ainda para ser realizada. Ele depende do Flamengo ser eliminado de uma das Copas, para você ter data para fazer isso. Porque o Inter já tinha sido eliminado na Copa do Brasil pelo Juventude e foi eliminado na terça-feira da Sul-Americana. Então, o Inter tem data disponível para frente. Os jogos que o Inter precisa pagar ainda, e olha que o Inter vai terminar o primeiro turno, entre aspas, né? O primeiro turno vai acabar com o Inter tendo feito 14 jogos. É inacreditável. Tudo bem que aí tem jogo por conta da tragédia, verdade. Mas tem dois jogos aí por conta da Sul-Americana. O Inter vai terminar, então assim, para pagar os jogos do Inter, o Inter agora está disponível, porque o Inter foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana. O adversário do Inter a gente não sabe. Por exemplo, o Flamengo, ele está vivo na Libertadores e está vivo na Copa do Brasil. Se o Flamengo for avançando, quando vai ser esse jogo? Não faço a menor ideia. É uma boa questão. Mas é isso. A gente só vai saber que time terminou o primeiro turno na frente quando a CBF quiser, ou quando a CBF puder. É uma coisa que eu não posso concordar. De novo, a tragédia do Rio Grande do Sul está isolado disso. Beleza, tragédia é tragédia, fenômeno natural e tudo, não tinha o que fazer, tinha que adiar o jogo mesmo e tudo. Agora, essas 2 datas que foram adiadas pela repescagem da Sul-Americana, isso a CBF é incompetência da CBF. Sobre os jogos, o Botafogo fez um jogo em que jogou muito bem no primeiro tempo, na minha percepção. Teve que sair de um pênalti logo no começo, né? E para mim foi pênalti, né? Para mim a entrada ali com a mão no rosto do Ferreirinha, aquilo ali para mim é pênalti, sem nenhuma dúvida. E aí o Lucas bateu e fez uma excelente batida, né, do Lucas para fazer 1-0. E aí, logo na sequência, isso foi aos 6. Logo na sequência, uma jogada pelo lado esquerdo do Botafogo, depois a finalização, me parece, do Tiquinho Soares na área, e o jogador do São Paulo, que agora me fugiu, quem fez se não me engano foi o Alan Franco. A mão estava projetada, ação de bloqueio, pênalti, o Tiquinho bateu e empatou. E logo depois, 10 minutos depois, numa belíssima construção, o Botafogo fez 2-1 num gol do Cuiabá, assistência do Tiquinho Soares. E ali estava um São Paulo muito bagunçado,
O São Paulo muito embolado por dentro e o Botafogo facilmente bloqueando as jogadas e saindo rápido. O Botafogo que, de certa forma, sentiu um pouco a falta do Júnior Santos, mas virou ganhando por 2-1. Acho que o Arthur Jorge demorou a mexer no time. Acho que o Arthur Jorge demorou a fazer as mudanças. A primeira mudança do Arthur Jorge foi aos 21 do segundo tempo, quando o São Paulo já tinha empatado o jogo. No segundo tempo, a partir da entrada do Caleri, que foi aos 11 do segundo tempo, o São Paulo melhorou demais, passou a encaixar melhor o seu time no campo de ataque, impedindo a saída de bola do Botafogo. O Botafogo passou a ter muito problema. Numa jogada em que o Lucas tomou ali uma marcação dupla no meio campo, acabou sendo derrubado e mesmo assim conseguiu dar o passe para o Ferreirinha entrando em condição legal, ele empatou o jogo. E aí o Botafogo passou a ter muitos problemas. O São Paulo teve pelo menos mais 2 ou 3 chances claras de gol. O Botafogo também teve uma outra do Cuiabano, que ele bateu de dentro da área e o Rafael caiu no seu canto direito para fazer. Mas no mais, assim, pelo segundo tempo, o São Paulo poderia até ter virado. O São Paulo teve pelo menos 2 ou 3 chances claras no segundo tempo para virar. Mas acho que no fim, o 2-2 ficou de bom tamanho, porque o São Paulo foi melhor no primeiro tempo. O Botafogo foi melhor no primeiro tempo, o São Paulo foi melhor no segundo tempo. E, no fim, esse 2-2 permitiu com que o Flamengo possa terminar o primeiro turno na liderança, porque o Flamengo ganhou do Vitória por 2-1. Uma partida ruim do Flamengo. Ruim. O Flamengo veio, depois da melhor atuação do Flamengo no ano, provavelmente, acho que sim, acho que é a melhor atuação do Flamengo no ano, que foi aquele 4-2 contra o Atlético Mineiro. O Flamengo enfrentou 4 times que você olhava e você pensava, o Flamengo vai... o Flamengo, tirando o Fortaleza, que é quarto colocado, então eu vou tirar o Fortaleza desse exercício. Mas o Flamengo enfrentou 4 times que a gente olhou o campeonato e imaginou que esses times iam brigar para não cair. Cuiabá, Maracanã, empatou em 1-1. Aí perdeu para o Fortaleza, e aí eu vou tirar o Fortaleza, porque o Fortaleza está numa outra gaveta. A campanha do Fortaleza é fantástica. Quarto, até terminar o primeiro turno, pode ser ultrapassado, né? Pode ser ultrapassado pelo Cruzeiro, mas vai terminar o primeiro turno ou em quarto ou em quinto lugar, então a campanha do Fortaleza é fantástica. Então, assim, eu tiro o Fortaleza dessa, mas o Flamengo teve Cuiabá no Maracanã, Criciúma com o mando de campo, o jogo foi em Brasília, e Vitória no Barradão. 3 times que vão brigar para não cair, ou que a gente projeta brigar para não cair. E o Flamengo não jogou bem contra nenhum deles. Ganhou do Criciúma jogando mal, fez um primeiro tempo, o Criciúma foi muito melhor, no segundo tempo o Flamengo ainda foi para cima, meio que na empurrança lá, empatou o jogo com aquele pênalti bizarro, e que o árbitro poderia ter parado o jogo, acho que até deveria ter parado o jogo com aquela bola muito perto, mas enfim, decidiu não parar, achou que era uma chance clara de gol e o pênalti depois foi marcado, um pênalti bizarro que deu a vitória para o Flamengo, e hoje contra o Vitória é uma partida ruim do Flamengo, ruim. Primeiro tempo aquele falso controle, fez 1-0 numa jogada, numa das poucas vezes que o Flamengo conseguiu acelerar e o Arrascaeta cortou para dentro e bateu bem, e no segundo tempo o Vitória mandou no jogo, de novo o Flamengo caindo fisicamente, de novo o Flamengo tendo problemas de saída de bola, e depois de uma chance que o Flamengo teve, que o goleiro do Vitória salvou em cima da linha, na jogada seguinte o Vitória, explorando o lado esquerdo do Flamengo, que é outra fragilidade do Flamengo, o Vitória, o Zé Hugo cruzou e o Everaldo fez o gol no segundo pau. E aí o Flamengo se assustou, tentou ir de qualquer jeito para cima, errando demais, e acabou num belíssimo passe, numa bela assistência do Gabigol para o Carlinhos. E aí o Tite botou o Carlinhos para ser o centroavante e botou o Gabigol para ser uma espécie de um armador. Deu certo, o Gabigol deu um passe espetacular nas costas da zaga, o Carlinhos se colocou entre a bola e o marcador e depois chutou de bico para fazer 2-1. Valeu para o Flamengo pelos 3 pontos, mas a atuação muito ruim. Então, nesses 4 jogos, Cuiabá, Fortaleza, Criciúma e Vitória, o Flamengo jogou mal nos 4. Jogou mal nos 4. Que aí indica, talvez, um problema para o Flamengo do Tite, que é enfrentar times
postados defensivamente. De novo, vou excluir o Fortaleza disso, porque o Fortaleza não entrou na retranca com o Flamengo. O Fortaleza atacou o Flamengo, controlou o jogo em boa parte do jogo, mereceu ganhar por 2-1, poderia até ter ganhado demais. Então, tirando o Fortaleza aí, o Flamengo teve problemas contra 3 times que entraram retrancados. Agora o Flamengo vem por uma sequência pesada, né? Quer dizer, antes tem um jogo contra o Atlético Goianiense, jogando em casa, com o mando, e depois entra numa sequência pesada de pegar o Palmeiras pela Copa do Brasil, depois visita o São Paulo no Morumbi, depois pega de novo o Palmeiras pela Copa do Brasil e de novo o Palmeiras pelo Brasileiro. Então o Flamengo tem uma sequência bem complicada, bem enrolada, e depois do Palmeiras pelo Brasileiro tem Bolívar no Maracanã e Botafogo no Newton Santos. Então desses jogos aí, tirando o Atlético Goianiense, que é o próximo jogo, e tirando o Bolívar no Maracanã, o Flamengo vai enfrentar times que, na teoria, vão atacar o Flamengo. Na teoria, o Flamengo vai enfrentar times que vão, no mínimo, jogar de igual para igual com o Flamengo. Talvez o jogo do Flamengo funcione um pouco mais. Mas enfrentando times muito fechados, e de novo, Fortaleza não está nesse rol, o Flamengo teve problema. Acho que é muito complicado a gente imaginar o Flamengo ganhar do Internacional no Beira-Rio por 2 gols de diferença, onde, aliás, o Flamengo tem muitos problemas para vencer. Então, eu acho que o Botafogo vai ganhar, vai ser o melhor do primeiro turno, e acho que é justo diante de tudo que a gente viu. O time do Botafogo muito forte, com mais ferramentas com mais modelos de jogo do que no ano passado. O gol hoje do Cuiabano é uma saída de bola pressionada, muito bem trabalhada pelo Arthur Jorge, desde a defesa, e ali entrando Marlon Freitas, com Savarino, com Tietê, com o próprio Cuiabano, que começa até a bola chegar no Tiquinho, que dá uma assistência maravilhosa para o Cuiabano. Então, para mim, o Botafogo foi o grande time desse primeiro turno, embora o Flamengo ainda tenha a chance de terminar em primeiro. Quando isso vai ser, só Deus sabe. Beleza? É isso, queria te ouvir. No Maracanã, grande vitória do Fluminense, tá? Para falar do outro time que está ali entre os 3 primeiros, né? E a gente viu ali a classificação, né? Hoje, Botafogo 40, Flamengo 37 com um jogo a menos, Palmeiras 36. Então eles estão um pouquinho descolados da outra galera. O Fortaleza, se ganhar, pode chegar aos 36 do Palmeiras. Então no Maracanã, o Palmeiras sem o Estevão sentiu demais, né? Sentiu demais. Primeiro tempo não teve jogo, porque o Wilton Pereira de Sampaio não deixou ter, picotando o jogo o tempo todo, aí os jogadores ainda contribuíram para o Wilton, então não teve jogo. No segundo tempo, teve um pouco mais de jogo, e o Palmeiras sentiu demais a ausência do Estevão, e o Fluminense funcionou muito bem, né? O Fluminense jogou muito bem, a entrada do Serna, a entrada do Marcelo e do Serna no segundo tempo fez o Fluminense melhorar demais, ganhou por 1-0 com um gol de Arias, numa bela batida da entrada da área, depois de uma jogada do Serna. Uma boa vitória, uma bela vitória do Fluminense. Segundo jogo seguido que o Fluminense joga bem, segundo jogo seguido que o Fluminense vence, com a volta dos seus jogadores, né? Principalmente André, que estava machucado, e Arias, que estava a serviço da seleção. Logicamente que com os dois, além da entrada do Thiago Silva, era lógico que o Fluminense ia crescer, o Fluminense não ia ficar patinando lá embaixo. Ainda está na zona de rebaixamento, mas hoje a realidade do Fluminense, 14 pontos, o primeiro fora da zona é o Cuiabá com 17. Então, assim, agora sim já não era o campeonato do Fluminense estar 8, 9 pontos atrás da zona de rebaixamento. E acho que a trajetória do Fluminense no segundo turno é de crescimento. Não vejo o Fluminense brigando muito mais tempo contra o rebaixamento, não. E a entrada aí, a volta de Arias, André e a chegada do Thiago Silva tem muito a ver com isso. Quero te ouvir o que você tem a dizer. Diz aqui embaixo nos comentários, deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo para ler no grupo de WhatsApp, Telegram e baixa o app do SofaScore. Você se ajuda baixando o melhor app de futebol do mercado. Primeiro comentário fixado do vídeo, só clicar no link e fazer o download. E você, além de se ajudar, me ajuda também. Beleza? Um abraço. Tchau.